Oi, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre a ideia de comprar um apartamento. Como eu dividi com vocês recentemente, a gente acabou de comprar o nosso primeiro apartamento. Quando eu postei esse vídeo, muita gente veio me pedir para falar um pouco mais sobre essa decisão, como é que a gente chegou até aqui, como é que foi esse processo de compra. Com certeza é uma decisão muito grande que envolve muita coisa da nossa vida, então não é um processo simples. Então vou tentar explicar mais ou menos aqui como é que foi o meu processo, para às vezes ajudar quem tá aí, né, com essa ideia, com esse plano no futuro. Bom, primeira coisa, gente, é contar por que eu decidi comprar um apartamento. Eu falei muito rapidinho no vídeo que a gente contou a notícia, né, que eu nunca quis comprar um apartamento. No sentido de, nunca foi o meu objetivo, nunca foi o meu sonho. Por exemplo, eu tenho amigas que quando foram se casar, elas falaram, não, Lu, eu não vou fazer festa de casamento porque pra mim é muito importante ter um apartamento. E eu era o contrário, eu falava, cara, eu tô nem aí pro apartamento, alugo qualquer lugar, mas eu quero a festa. Então, assim, eu sempre fiz escolhas, né? Não tendo um orçamento ilimitado, é isso que a gente tem que fazer. Mas eu sempre fui muito feliz com essas escolhas, sabe? Eu não me arrependo de jeito nenhum de ter feito festa de casamento, de ter gastado dinheiro pra viajar, enfim, de ter optado por levar os meus recursos para outras coisas que não fossem um apartamento. Porque, como eu falei, não era um sonho, um objetivo, e eu acho que o nosso dinheiro serve para isso, sabe? Para realizar sonhos, para ajudar a gente a conquistar os nossos objetivos. Aí, gente, o que aconteceu? Foram duas coisas. A primeira coisa, Bibia nasceu. Então, ó, claro que ter um filho faz a gente começar a pensar um pouco mais na nossa vida, no que a gente tá fazendo, em como que a gente tá lidando com as nossas escolhas, porque querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande, né? Tem uma outra pessoa ali que agora depende de você. Filho é um projeto de longuíssimo prazo, né, cara? É que antes, sabe, gente, se tudo desse errado, não tem problema, eu catava minhas coisas e pô, outro cantinho. Agora, envolvendo uma criança, não é assim, sabe? Então, se, por exemplo, o proprietário do apartamento onde eu moro me pedisse o apartamento de volta, se era só eu e o Léo, tudo bem, a gente arruma outro, rapidex. Agora, com ela envolvida, não é tão simples, é uma coisa que afeta um pouco mais. Então, eu comecei a pensar nisso. Outra coisa foi quando eu fiz a obra aqui do estúdio. Eu já estava, né, a Bia nasceu em 2015, então eu já estava com essa vibe. Putz, tenho um filho, caraca, que responsa, meu Deus, será que eu preciso de um apartamento agora? Nossa, se pedir um apartamento vai ser um cagaço, porque, meu Deus, tem um neném e tal. Aí, em 2017, a gente veio pra cá pro estúdio e eu consegui fazer uma reforma muito legal que deixou esse espaço aqui ultra funcional. Ficou exatamente do jeito que nos atende, é perfeito para as nossas necessidades. E, gente, a alegria que eu fiquei quando esse lugar ficou pronto, vocês não têm noção. É muito, muito legal ter um espaço pensado para você. Sabe assim? Que as mesas se mexem no jeito perfeito pra gente gravar, que eu posso gravar aqui, posso gravar ali, posso gravar ali, posso gravar ali. Tipo, ele resolveu tantos problemas na nossa vida e facilitou tanto, trouxe tanta qualidade de vida pra gente, que eu comecei a pensar, cara, imagina se fosse na minha casa, mano, sabe? Porque é óbvio, eu sempre faço assim umas reforminhas no apartamento onde eu vou morar, tipo, põe papel de parede, dou uma pintada e tal, mas não vou sair quebrando parede, trocando revestimento. Porque não é meu, né? Isso é uma coisa um pouco mais tensa de ser feita. Eu sempre tento deixar o espaço mais à nossa cara, mas eu nunca chego a mudar estruturalmente o lugar e nem investir, tipo, em imóveis e tal, porque vou perder aquilo, né? Não é meu. O apartamento que a gente morou antes, a gente fez uma reforma pouco tempo antes da gente... Teve isso também. O apartamento que a gente morava antes da Bia nascer, durante a maioria da minha gravidez, assim, a gente fez uma reforma, a gente fez armário, né, principalmente pra lá. E quando eu tava lá de 7 meses de gravidez, o proprietário virou e falou pra gente, quero minha casa, saiam. Foi uma bosta. Eu gravidaça, a gente tava prestes a começar a obra do quartinho dela, não é obra, né, a planejar o quartinho dela. Juro por Deus, gente, foi assim, um dia o arquiteto foi lá em casa, apresentou o projeto, a gente sonhou com o quartinho. No dia seguinte a gente acorda com a ligação da imobiliária, foi tipo, oi. Bom, e a terceira coisa que eu falei que também influenciou foi, então assim, você pensa, ela já tava lá sugestionada. Ah, meu Deus, preciso de um canto, tenho filho. Nossa, é tão legal um lugar com as nossas necessidades. E aí eu comecei a fazer simulações. Eu entrava num site, tipo assim, pra ver quanto custaria uma parcela, nanã. E eu vi que o que eu gasto hoje de aluguel, condomínio, etc, não seria tão diferente do gasto de uma parcela de um apartamento. Bom, e aí depois de tudo isso eu falei, talvez eu queira um apartamento.
E aí o meu processo foi ficar namorando apartamentos eternamente em sites de imobiliárias, de todas as imobiliárias de Belo Horizonte. Eu conhecia todos os apartamentos da faixa de preço que eu imaginava que eu poderia comprar. Bom, quando essa coisa começou a ficar mais forte, que a gente falou, não, cara, vai rolar, o que eu fiz? Eu precisava calcular quanto que eu tinha que juntar de entrada para a parcela ficar ali, né, mais ou menos nesse valor que a gente costuma pagar de aluguel atualmente. Ou seja, pra gente continuar tendo um custo de vida semelhante com o que a gente já tinha antes de comprar o apartamento, quanto que eu tinha que ter juntado para dar de entrada num apartamento que atenda às nossas necessidades, né, de tamanho, de localização e tal. E isso é muito pessoal. Tem gente que vai querer um apartamento enorme e vai falar, não, a localização não me interessa tanto. Tem gente que quer uma localização específica. Enfim, aí cada família tem a sua, a gente tinha as nossas. E aí eu fui fazer esse cálculo de quanto que eu precisava ter de entrada para finalmente começar a olhar os apartamentos, tipo assim, quando eu vou poder comprar um apartamento? E aí, gente, foi muito legal, porque nessa época eu comecei a ler um monte sobre finanças. Vocês lembram que uma época eu falei pra vocês aquele livro da Denise Damiani, Ganhar, Gastar, Investir? Nessa época eu já tava com isso na cabeça, já tava ali tentando pensar um pouco melhor em como usar o meu dinheiro, em como poder guardar um pouco do meu dinheiro para realizar esse sonho. Eu não sou a pessoa para te dar conselhos financeiros, tá? Eu sou toda bagunçada, nunca passei apertos na minha vida, graças a Deus, porque apesar de bagunçada, eu sou muito responsável. Lu, então que investimento? Cara, sei lá, eu fui no meu banco, conversei, e aí a pessoa me falou lá do investimento, e eu falei, cara, então é esse. E aí, criei lá um fundo de investimentos com a minha grana. Eu sempre tive uma grana guardada, porque a gente que é autônomo, né, gente? Eu nunca sei o dia de amanhã. Não sei o que vai acontecer, se eu vou ter dinheiro amanhã ou não, se vai entrar dinheiro ou não, se todo mundo vai fugir do chata, se as pessoas não vão querer anunciar aqui. Muito pouco provável que isso aconteça nessa altura do campeonato, mas eu sempre tive ali uma reserva financeira pra, tipo, vai que. Então, eu tinha que ter a reserva financeira do vai que, né? Tipo assim, quanto que eu preciso para manter a minha casa por pelo menos 6 meses? Eu queria ter essa quantia toda guardada para pagar todas as minhas contas, para continuar vivendo do jeitinho que a gente vive hoje. Quanto que eu preciso para manter a minha empresa por 6 meses, né? Eu tenho funcionários, eu tenho aluguel, eu tenho um monte de despesas fixas. Além desse tanto que eu tenho que ter guardado, eu tinha que agora juntar o valor da entrada do apartamento que eu queria dar. Quando eu peguei o dinheiro que eu já tinha guardado, eu já tinha esses valores, mas faltava um pouco ainda para entrada. Então, toda a grana que eu ganhava a mais, um trabalho maior e tal, o que eu fazia? Batia na minha conta e eu já botava lá no investimento, para eu não ficar com aquela ideia que tipo, tô rica, caiu esse dinheiro na minha conta, deixa eu gastar. Não, eu tirava ele de lá para não ficar com esse número errado na minha cabeça. Então, todo o dinheiro que caía a mais, eu jogava pro investimento. E aí, gente, foi muito legal ver a mágica do investimento, né? Porque, tipo assim, eu, tipo, né, sei lá, botei 100, daí a pouco eu olho, não tem só 100 mais, cara, tem, tipo, mais que 100, da onde vem esse dinheiro? Aí você começa a pegar um pouco de gosto pela coisa, você começa a gostar de juntar dinheiro, porque você vê que o negócio realmente vai lá se multiplicando, faz sentido você fazer o investimento, porque o seu dinheiro vai render mais dinheiro. Aí fica difícil de tirar depois, mas tudo bem. Dá aquela famosa dor de cabeça, né? Nossa, gente... Tá, peraí, já chego lá, já conto a história da dor de cabeça. Um detalhe importante, eu sou autônoma, eu não trabalho de carteira assinada, então eu não tenho uma coisa muito maravilhosa que pessoas que trabalham de carteira assinada têm e que geralmente usam na hora de comprar um apartamento, que é o... FGTS. Não tenho isso, gente. Então, tipo assim, foi na raça. Juntei lá o dinheiro e aí falei, temos a grana pra entrada. E começar a ver os apartamentos de perto. E aí foi isso, a gente começou a visitar os apartamentos, toda aquela novela. Nossa, esse é perfeito, mas ele não tem garagem. Ah, a gente vive sem garagem. Não, a gente não vive sem garagem. Eu gosto de fazer listas de coisas, mesmo que sejam só na minha cabeça, sabe assim? Então, tinha algumas coisas na minha cabeça que eram essenciais, outras que eu gostaria muito que fosse assim, e outras que eu poderia abrir mão. E eu acho que é impossível você comprar um apartamento com um orçamento limitado sem ter essa lista. No topo da minha lista tava a localização. A gente tinha
regiões específicas que a gente gostaria de morar e eu não iria morar em regiões que não fossem aquelas. Eu tinha uma limitação financeira, o máximo que eu posso gastar é tanto, mais que isso eu simplesmente não tenho da onde tirar dinheiro. E aí, tipo assim, no apartamento, eu queria muito um apartamento que fosse iluminado. É uma coisa que no meu apartamento atual, o meu é ótimo, né? No apartamento onde eu moro atualmente me incomoda muito, tem um canto lá que é muito escuro. Eu queria muito um apartamento que fosse um pouco mais integrado, eu adorava a ideia de ter uma cozinha aberta, porque gosto de cozinhar, queria receber amigos e poder estar lá, tipo, fazendo um jantar e a galera tá ali, não num cômodo separado. Então é uma coisa que eu queria muito também que fosse. E outras coisas que eu abriria mão, tipo assim, faço questão de ser num prédio super novo, enfim, outras coisas que gostaria, mas é um, tipo, se não for assim, não vai, não, eu consigo viver sem isso. E assim fomos até a gente encontrar um apartamento que a gente comprou, que é um desses apartamentos que eu fiquei vendo durante um ano no site da imobiliária, até a gente ir lá visitar, foi até engraçado, porque eu já tinha visto ele tanto. E aí também, essa história de ter ficado meio que estudando o mercado durante tanto tempo e tal, me ajudou numa coisa. Na hora de dar o lance, nunca tinha feito isso, né, gente? Sei lá como é que funciona. E eu sou uma pessoa que, pessoalmente, odeio pedir desconto nas coisas, tá? Sempre que eu vou passar o meu preço pra qualquer coisa, eu dou o meu melhor preço. É esse o preço que eu posso fazer, é justo pra mim, é justo pra você vai ter retorno, eu vou ter retorno, tipo... Show. Então, quando uma pessoa me passa um preço de uma coisa, eu nunca choro, gente. Eu não gosto, eu não me sinto confortável. Então, na hora de dar o tal do lance do apartamento, muita gente me deu umas dicas, tipo assim, e se fosse eu dava tanto. Eu falei, gente, mas isso é, tipo, sei lá quantos por cento a mim, vocês estão loucos, pelo amor de Deus, o cara vai rir da minha cara. Mas eu arrisquei, eu dei um lance bem menor do que eu imaginava. Não é lance, foi um lance, eu fiz uma oferta. Eu fiz uma oferta muito abaixo do que a pessoa estava pedindo e muito abaixo do que eu pensei inicialmente em ofertar pelo apartamento. E, cara, aceitaram. Mas o mercado é assim, deem muito abaixo, negociem, não façam como a minha cabeça manda eu fazer, assim como eu não fiz. Uma coisa importante, a gente financiou a parte do apartamento. Nossa, Lu, mas não vale a pena, você vai pagar muito mais. Eu sei, gente, não vale a pena, mas não estava disposta a esperar o tempo necessário para eu juntar o valor cheio de um apartamento que eu gostaria de comprar. E também não estava disposta a comprar um apartamento barato agora, para eu comprar à vista, para no futuro trocar, eu queria tudo e para isso eu tô tendo que pagar juros. Foi uma decisão consciente, eu sei disso. Tem lá a tabela, né? Quando você vai fazer o financiamento, o banco, ele é obrigado por lei a te dar uma tabela, tipo assim, quanto que você vai pagar em cada mês e no final qual vai ser o valor total, né? E o valor total é muito diferente do valor que foi financiado. Sei lá, você pede 20 de financiamento, no final você paga 50. Vai depender da taxa de juros, vai depender de 1 milhão de coisas, mas é tipo assim, um pouco mais que o dobro, praticamente. Então, a ideia é continuar na vibe economia pra gente pagar esse financiamento o mais rápido possível, mas a gente conseguiu fazer isso, te dar uma entrada num valor foi interessante pra gente, porque agora as parcelas são mais ou menos o que a gente pagava de aluguel, não vamos ter uma mudança tão grande assim no nosso orçamento familiar mensal. Uma coisa importante, quando você compra um apartamento, você não paga só a entrada e depois as parcelinhas, você tem que pagar a transferência do apartamento, que é carérrima. Aliás, a transferência é cara, mas não é carérrima. Carérrima é um imposto que chama ITBI, que ele é calculado em cima do valor do imóvel, e às vezes o seu banco pode te dar a opção de você querer financiar esse valor ou não, dependendo de como é que tá seu caixa, assim, né, para mudança, reforma, mas lembra na hora de juntar a sua grana que não é só a entrada, também tem esse valor de transferência que é muito alto e também o valor da mudança, porque uma mudança de apartamento não é uma coisa muito barata também, né? Você contratar uma empresa para ir pegar suas coisas e colocar na sua casa nova, então tudo isso tem que ser levado em conta quando você estiver fazendo esse planejamento financeiro. E uma outra coisa que você também tem que pensar na hora de fazer o seu planejamento financeiro para comprar um apartamento é... o Léo quase caiu. É que pode ser que você tenha que fazer pequenas reformas no apartamento para onde você vai morar. Nem que seja uma pintura, trocar o segredo da fechadura, às vezes alguma coisinha que não tá ali ideal,
você vai ter que trocar e isso vai sim ter que entrar no seu orçamento. Pintar um apartamento inteiro não é uma coisa barata, lembra disso na hora de estar aí fazendo o seu planejamento antes de comprar seu apartamento. Seus pais nos deram a seguinte informação depois do terceiro apartamento. Ai, gente! Eles olharam 102 apartamentos antes de comprar. Vocês acreditam nisso? Meus pais são loucos. Eu tava vendo, o terceiro apartamento que a gente foi visitar, já de saco cheio. Aí a gente desceu, meu pai olhou pro prédio. Filha, olha ali aquele estufamento. Meu pai é engenheiro, né, gente? Então eu sempre levava ele porque, tipo, é um detalhe importante. Apaixonada com o apartamento, ele me mostrou uma coisa no prédio que ele ficou preocupadíssimo. E meu pai, além de engenheiro, ele é síndico desde que eu nasci, dos prédios que a gente morava. Então, sabe, entende das reformas de prédio, não sei o quê. Filha, você não vai comprar. Mas, filha, esse é o terceiro. Eu e sua mãe, antes de comprar aquele apartamento em sei lá onde, visitamos 102 apartamentos. Visitaram! Gente! Sério. Quantos apartamentos a gente visitou, amor? Uns 8. Uns 8, 9? No máximo uns 10, eu acho. Ah, não, gente. Por favor. Não. Bom, gente, foi assim que eu comprei o meu apartamento. Esse foi o meu pensamento na hora de me organizar, de decidir essa decisão. Esse foi o meu pensamento na hora de tomar essa decisão, que foi uma decisão muito grande, que, claro, vai afetar muito a nossa vida, mas que, por enquanto, tá sendo muito legal. A gente tá aí no processo de início de reforma e, claro, a gente vai mostrar tudo pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com aquela sua amiga que está pensando em comprar um apartamento. Um beijo, até a próxima.